Pronto. Boa noite, Olá, turma. olá turma, boa noite. Aqui é o José Roberto, aluno do curso de Licenciatura em Matemática. Estamos aqui para apresentar o Teorema de Stokes, eu e meu colega José Gomes, sendo nós orientados pelo professor Alexandre Lopo, e vamos dar início. Teorema de Stokes. O Teorema de Stokes generaliza o teorema para três dimensões. A forma de circulação rotacional do teorema relaciona a circulação no sentido anti-horário em um campo E um campo vetorial vetorial, que está uma imagem aqui na frente. Um ao campo redor de vetorial uma ao redor de curva. uma curva fechada, simples em C. O teorema de Stokes relaciona a circulação em um campo vetorial ao redor de C, numa superfície S orientada no espaço. Seja essa uma superfície orientada, lisa por partes, tendo uma curva na borda lisa por partes, C, seja F igual a MI mais MJ mais PK. Isso são as coordenadas de um campo vetorial cujos componentes tenham derivadas parciais de primeira ordem, contínuas em uma região aberta, sendo S uma circulação de F ao redor de C, no sentido anti-horário, com relação ao vetor normal unitário da superfície N, é igual à integral do produto vetorial entre nabla e F, a força, vezes o vetor normal, S. ou seja, o teorema de Stokes, ele parte de você calcular uma integral de curva, normalmente complicada, e iguala a uma dupla integral desse produto vetorial, que é o gradiente vezes o produto vetorial da gradiente e a força vezes a normal. É um escalado normal, né? Aí temos Exato. aqui a curva lisa, né? Quando ele se refere a uma curva lisa, ele fala de uma função contínua, né? No espaço. E aqui temos o vetor normal, ortogonal à curva, o sentido anti-horário, respeitando a regra da mão direita, né? Onde os dedos indicadores faz o sinal e o polegar é o que indica aí o vetor normal na curva. A Aqui tem definição, pode mandar. a forma que já falamos antes, e a partir daí a gente vai começar no primeiro passo, para definir esse cálculo. A gente vai calcular o rotacional de F, que é dado por essa fórmula aqui, que é AP, que é a primeira coordenada, né, que seria x, né? AP em relação a y, menos AM em relação a z, a derivada em relação a z, isso no vetor x, na coordenada x, mais AM A derivada derivada em parcial em relação relação a Z. a z, AP menos AP, a derivada parcial em relação a x, isso no vetor y, ou na coordenada y, mais a n, derivada parcial em relação a x, menos a m, derivada parcial em relação a y, isso no vetor k. E aqui temos o nosso gradiente, que é dado por essa forma, de forma resumida. Temos as Isso. coordenadas e a derivada parcial em relação a x, mais
a derivada parcial YJ em relação a Y, e mais a K, que é mais a coordenada K, que é a derivada parcial em relação a Z. Aí definimos o produto vetorial aí entre o vetor gradiente e a função para determinar o hot F. Pode falar, Roberto. E essa matriz aí é justamente da nossa forma para nós chegarmos ao rotacional, que é justo o rotacional isso. Gradiente, esse produto vetorial vezes a força, produto vetorial do gradiente é a força, né? Que é dado por essa matriz. Sendo que aqui lá em cima, IJK são as coordenadas, né? E K no meio, que é as derivadas parciais, corresponde ao gradiente, e embaixo, NNP, que são as forças 1, força 2 e força 3. Destrinchando essa matriz, nós temos a mesma forma que a gente falou anteriormente, que é igual a rotacional. Logo, o rotacional de F é igual ao gradiente, o produto vetorial do gradiente e a força. E aqui a gente vai começar dando um exemplo para ficar mais claro, né? E aqui temos os passos. Primeiro exemplo, usando o teorema de Stokes, calcule o trabalho realizado pelo campo de forças, que tem a função vetorial igual a Z menos Y, menos X menos Z, e menos X menos Y. Quando uma partícula se move, Gomes, lê aí uma parte que não tem imagem na frente, não consigo ver. Quando uma partícula se move sobre sua influência ao longo de uma curva da interseção da superfície. X ao quadrado mais Y ao quadrado mais X ao quadrado igual a 4. E Z igual a Y, orientado no sentido anti-horário. E aqui tem os passos para a gente aplicar o teorema. Primeiro passo é aplicar o rotacional de força F, desse vetor de força F. Segundo passo, a curva C dentro na superfície S. E por último, calcular a integral. Vamos lá. A partir daqui, eu, José Gomes, vou falar aqui sobre o primeiro passo, né? Pegamos a função vetorial f, onde z menos y, menos x menos z, menos x menos y são as coordenadas aqui do vetor da função. Fazemos a derivada parcial da função, né? A derivada parcial da função 3, da coordenada 3 aqui, em relação a y, dá aqui menos 1. Mantivemos o sinal, derivada parcial da coordenada 2, em relação a z, fica aqui, né? Menos z vai dar menos 1. E aqui a gente vai fazendo o correspondente a cada um da sua função. O hot f foi determinado aqui, o vetor da função, com as coordenadas 0, menos 2 e 0, né? Que é aqui, ó, cada coordenada, cada coordenada, fazendo o seu somatório, temos aqui a coordenada do vetor, hot f. Pronto. No segundo passo, pegamos a curva C, x ao quadrado mais 2y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 4, sendo que z é igual a y. O vetor normal será... o vetor normal, a curva, será em y. Isso no plano, né? Isso. No plano y, xy será no plano xy com a coordenada x, y e y, já que z é igual a y. Fazemos a derivada parcial aqui dessas coordenadas e aí temos o resultado. Em relação a x, temos o resultado 1, 0 e 0 do vetor. A derivada parcial em relação a y, dessas mesmas coordenadas do vetor normal, e aí temos 0, 1, 1, as suas coordenadas.
Aplicamos os dois vetores em uma matriz, fazemos o produto vetorial e aí temos a coordenada 0, menos 1 e 1. O terceiro passo aqui, aplicamos a rotacional F com produto escalar, é integral do dupla do escalar do rotacional F com o vetor normal, a curva. Então, vamos lá. Pegamos aquele hot F lá, que é as coordenadas 0, 2 e 0, mais o vetor normal, a curva em C, que é 0, menos 1 e 1, dx dy. Aplicamos a integral dupla e temos aqui o escalar menos 2 dx dy, que é multiplicado a área. Pegamos a área da função que vimos anteriormente, onde x... É a função da curva, né? Isso, x é igual a y. Fazemos aqui a operação com a função para simplificar, né? E aí temos que essa função tem tem a forma da elipse, que aqui é 2x ao quadrado sobre 4, o a, mais 2y, mais y ao quadrado sobre 2. Desculpa, eu falei aqui 2x ao quadrado, é x ao quadrado sobre 4, y ao quadrado sobre 2. Temos aqui o a, o b. Pronto. Fazendo a área da elipse, pela fórmula, né? Π ao quadrado vezes a vezes b, temos aqui o escalar da fórmula da elipse. Aplicamos no hot F, que o resultado é menos 2 vezes a área, e logo a área da superfície é menos 4 raiz de 2π, unidade de área. Temos aqui um exemplo 2. Temos aqui um exemplo 2. Seja f, S a parte do gráfico de z igual a 9, menos x ao quadrado, menos y ao quadrado, onde z é maior ou igual a zero, com a normal exterior. Determinar o hot f da função. Aí vamos lá. O hot f nada mais é, né, que a função, a integral de linha da curvilínea, né, da função vetorial FDR. Sendo que a força F é 3z, 4x e 2y. E T varia de 0 a 2π. Temos aqui que C é a fórmula de um círculo, né? x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9, um círculo de raio 3. Parametrizando essa função, temos aqui o círculo da base, e a formação de um cone aqui nessa função. Que é a nossa superfície. Nessa superfície. Vamos lá. Então, na parametrização do cone, T, a função f de t é igual a 3 cosseno t, 3 seno de t e 0. E a derivada dessa função é menos 3 seno t, 3 cosseno t e 0. Essa função aqui combina na força vetorial 0,12 cosseno t, 6... Coordenadas. Isso. 0,12 cosseno t, 6 seno de t, sendo que a gente aplicando a integral, né, de linha rotacional, vai ficar de 0 a 2π,
aplicamos a função que nós falamos anteriormente, a derivada desta função, e essa integral vai ser um produto escalar dessa função, como vimos nos passos anteriores, de 0 a 2π. O produto vetorial dessa função, o produto escalar dessa função vai dar aqui 0 mais 36 cosseno ao quadrado de t mais 0 dt. Aplicando a integral, colocamos o 36 para o lado de fora aqui da integral e fazemos a integração de cosseno ao quadrado de t dt. Com a identidade trigonométrica, podemos dizer que cosseno ao quadrado de t é igual a 1 mais cosseno de 2t sobre 2. Passamos o 2 aqui para fora e temos 18 vezes a integral de 0 a 2π, 1 mais cosseno de t. Usamos as propriedades da integral e decompomos essa integral em duas, né? Fazemos a integral do escalar 1. A propriedade é uma integral da soma é igual à soma das integrais. E aí, ficou 18, integral de 0 a 2π de 1 dt, mais 18, integral de 0 a 2π cosseno de t. Essa integral em vermelho, nós aplicamos a integral da substituição, onde a derivada de cosseno de 2t será du sobre 2t. Aplicando a integral da substituição, passamos aqui o 1 sobre 2 aqui para o lado de fora da integral e ficamos aqui com a multiplicação de 1 meio seno de 2t no intervalo de 0 a 2. Pronto. Isso aí já é a integração da nossa função. Da segunda função, em vermelho aqui. Segunda função. Aplicando os limites de integração e fazendo a soma, temos aqui 18t de 0 a 2π, mais 18, 1 sobre 2, cosseno de 2t, de 0 a 2π. É a integral já integrada, né? A função já integrada. Isso. A multiplicação de 18 no limite aqui da integração de 2π, vai ficar 18 vezes 2π. E esse daqui, o 18 é reduzido, né, por 2, fica 9 cosseno de 2t, onde aqui se torna 4π e aqui o zero. Zeramos a segunda integral e ficamos apenas com o resultado da primeira, 18 vezes 2π, que ficará 36π. Portanto, a área da superfície é 36π, unidade de área. Essas aqui foram as nossas referências, mas a gente usou também o Symbolab, né, para demonstrar essa integral. Vou tentar aqui. Symbolab. Nossa. Symbolab. No Symbolab, usamos o seguinte. A gente pegou a função, a integral, já parametrizada, aqui na sua final aqui.
e aplicamos ela no Simulab. Então, ficará 36 integral de 0 a 2 π cosseno ao quadrado de 2t dt. Aplicando o problema aqui, temos que 36 a integral de 0 a 2π cosseno ao quadrado de 2t é igual a 36π, unidade de área, e taxa de fluxo, né? Já que ele calcula a questão da força no teorema de Green, ou no teorema de Stokes, tá? E ele tem aqui, né, os passos. Deixa eu dar uma olhada aqui se ele tem uma representação geométrica. E é isso, pessoal. Eu não consegui fazer no GeoGebra, mas está aí as nossas referências. A gente usou o livro de Thomas, cálculo 2.